Boa tarde, galera do LCD em Movimento. A gente está aqui mais um dia para apresentar o nosso programa. Hoje, no dia 10 de maio de 2019. Saudando todos vocês que estão nos assistindo. Fazendo aqueles pedidos de sempre, vocês já estão acostumados. Pedindo para que vocês acessem a nossa página, o Laboratório de Comunicação Dialógica. Nosso programa vai estar sendo transmitido ao vivo lá. Se vocês puderem compartilhar, comentar, passar dica, mandar para a família, para quem for, compartilhem a nossa divulgação, o vídeo. A gente está com a nossa página também no Instagram, LCD em Movimento, e o nosso canal no YouTube. Então, a gente está com essas diversas redes aí para ter maior contato com o pessoal e cada vez ampliando mais. Contamos aí com a colaboração e a participação de vocês, tá bom? O nosso programa de hoje é um tema que vem um pouco trazendo inquietações para nós todos que vivemos na nossa cidade do Rio de Janeiro. Tá? O tema é sistema hídrico na cidade do Rio. Então, só para fazer uma breve introdução, eu acho que isso está muito ainda presente na nossa memória. Vocês devem lembrar, na madrugada do dia 8 para o 9 de abril de 2019, a gente achando que as águas de março já haviam fechado o verão, mas elas voltaram com tudo. Deixaram mais uma vez a cidade do avesso, causando destruição, danos diversos, perda de vida. Até quando ainda enfrentaremos tais situações? Afinal, o que poderemos esperar pela frente? Então, acho que esse dia, um dos mais recentes, acho que temos muito na nossa mente tudo o que aconteceu e, de formas diferenciadas, ficamos impactados. Mas até que ponto a gente precisa ainda viver esse tipo de situação impactante para se impactar com o que tem acontecido na cidade, né? E para trazer alguns debates aqui sobre essas questões, óbvio que a gente vai falar sobre várias outras, eu estou aqui já agradecendo demais a presença de vocês. Estou contando aqui com a presença do Sérgio Ricardo. O Sérgio Ricardo ele é ecologista, gestor e planejador ambiental e produtor cultural do movimento Bahia Viva, né? Gratidão, Sérgio, por você estar com a gente. Estou também aqui com o Ricardo Gomes. O Ricardo é biólogo marinho, documentarista, diretor do Instituto Mar Urbano. Ele é diretor do documentário Mar Urbano e Bahia Urbana. Então, obrigada, Ricardo, por você estar aqui com a gente. Tá? E também agradecendo, de qualquer maneira, ao professor Adacto. Ele não pôde comparecer por motivos de saúde, mas com certeza em breve vai estar com a gente, até porque ele é daqui da UERJ e nós aqui da UERJ estamos aí formando sempre as nossas parcerias. Tá? Comecei aqui fazendo essa breve introdução, mas agora eu vou passar o microfone para que vocês possam falar um pouco de vocês mesmos, de como surgiu o interesse de vocês por abordar o tema que vocês têm trabalhado. Então, primeira pergunta por aí. Tá? Vocês por vocês mesmos. Vou passar o microfone aqui para o Sérgio. Bom, boa tarde aí, pessoal que está nos assistindo. Quero agradecer aqui o convite do Laboratório de Comunicação Dialógica, né, da nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tive aqui a oportunidade de estudar aqui, né, na UERJ. E é o seguinte, eu sou nordestino, né? Eu sou do Rio Grande do Norte, e na minha infância eu morei em Altamira, no Pará. Tomei muito banho no Rio Xingu, acho que a minha relação com as águas vem por aí, né? E, para quem não conhece, Altamira, no Pará, é onde estão construindo a usina de Belo Monte. Tá? Então, estou aqui no Rio de Janeiro há 33 anos, e logo que cheguei aqui no Rio de Janeiro, participando assim do movimento estudantil, movimento ecológico, eu conheci um professor aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Elmo Amador, que é um grande, quem se interessa pelo tema da Baía de Guanabara. Ele foi o grande estudioso da Baía de Guanabara, mas não só um cientista, mas também um militante das águas, né, da defesa das águas, que sempre atuou com os pescadores artesanais, né, e já naquele período de meados dos anos 80, a Bahia já vinha passando por esse processo muito preocupante de degradação ambiental. E o movimento Bahia Viva ele surge na década de 90. E uma coisa muito importante, surgiu exatamente aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A primeira reunião do Bahia Viva foi aqui, congregando aí alguns professores, o saudoso professor Breno Marconde, que dirigiu aqui o Departamento de Engenharia Sanitária
e Ambiental da UERJ, onde o professor Adacto Ottoni, que hoje, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente, hoje é um dos diretores, e congregando ali os ecologistas, jovens ecologistas, movimento comunitário, pesquisadores de outras universidades, quer dizer, uma mobilização já nos anos 80, no início dos anos 90, da sociedade, né, dos movimentos sociais, mas também da academia, né, na defesa das águas do Rio de Janeiro e também dos nossos oceanos. Boa tarde, né? Também agradeço muito o convite de estar aqui, um convite para participar de um evento na UERJ, para mim é uma honra e acho que um dever cívico, né, de estar aqui comparecendo e podendo contribuir de alguma maneira, né. Eu me formei em Biologia Marinha na UFRJ no ano de 91. E naquele ano minha mãe faleceu de um aneurisma cerebral, minha família se mudou para Minas Gerais. E eu estava ainda entregando meu trabalho de final de curso, não quis ir embora para Minas Gerais, porque eu estava fazendo Biologia Marinha. Minha família foi e eu fiquei. E fiquei por 2 anos e eu tive que sobreviver da pesca na Baía de Guanabara. E aí comecei uma relação, né, assim, com as águas, né, dessa cidade, que para mim foi quase como um retorno, né, para o útero materno, né. Nesse momento de dor, da perda da minha mãe, eu me refugiei dentro d'água, né. Eu mergulhava, passava 8, 10 horas embaixo d'água na Baía de Guanabara, pescando polvos, garoupas, né. E depois de 2 anos eu comprei um cachorrinho, ganhei um cachorrinho. A primeira noite que o meu cachorrinho dormiu na minha casa, no outro dia eu já não consegui mais matar bicho nenhum. Eu vi no olho do cachorrinho, né, da Hannah, que a gente está aqui nesse mundo compartilhando, né, esse planeta com outras espécies, né. E, bom, se você tem chance, né, de conseguir fazer alguma outra coisa, não precisar matar um animal, eu me desfiz dos arpões, dei de presente para um amigo e não demorou muito, eu comprei uma câmera e comecei a filmar o fundo do mar e principalmente filmar aquelas pessoas que foram meus companheiros de trabalho daquela época que eu tive que sobreviver como pescador, vendendo meu peixe na banquinha de pesca lá da colônia Z13. E eu fiz o meu primeiro filme, que foi o Mar Urbano. Eu fiquei filmando o fundo do mar do Rio e acompanhando a vida de 5 personagens durante 15 anos. Eu lancei o Mar Urbano em 2014 e foi a primeira vez que o carioca teve um contato, né, com essa fauna subaquática, né? Que o pessoal acha que o carioca entende muito de mar, mas a gente vê que a relação do carioca e do brasileiro, né, com o mar, ela termina na faixa de areia. Dali para o mar, ninguém mais sabe de nada, ninguém mais sabe das espécies, do que o mar vem sofrendo. E essa relação, né, a gente vê hoje, né, que a gente precisa reverter, né, investir em educação e investir em cultura de mar, porque a gente só tem tradição de praia. E tem uma diferença muito grande entre tradição de praia e cultura de mar. E o momento que a gente vive hoje, né, essa crise hídrica, é uma crise também, além dos nossos rios, é uma crise hídrica geral, ela é uma crise oceânica também, né? Com o aquecimento global, a queima de combustíveis fósseis, né, o oceano está aquecendo e está ficando mais ácido. E a gente tem que começar a entender esses processos, né? Esses processos hídricos de todo o nosso esgoto que não é tratado, que são jogados aí na bacia hidrográfica da Baía de Guanabara, de dezenas de municípios no entorno, e esse esgoto cai ali sem tratamento nenhum. A gente tem que começar a refletir, né? Que se a gente está vivo hoje, é por conta do oceano. Cada vez que a gente respira, cada vez que a gente bebe um gole d'água, a gente está se conectando com o oceano. Ainda que você more longe da praia, que você more no Pará ou na cidade de São Paulo, todo mundo está conectado com o oceano de alguma forma, né? E a nossa vida, a gente deve ela ao oceano. Se a gente está vivo hoje é por causa do oceano que ainda tem um pouco de saúde, né? Então chegou a hora da gente começar a retribuir o favor
o favor da nossa existência, né? E olhar para o mar, olhar para os nossos corpos hídricos, né? Com reverência. É a água que nos permite estar aqui hoje conversando, estar sobrevivendo, né? Nesse planeta, né? E parece que as pessoas não despertaram, não acordaram para isso, né? E aí veio o segundo filme, que é o Bahia Urbana, que o Sérgio já conhece bem, né? O Bahia Urbana foi o filme, quando eu lancei o Mar Urbano em 2014, em 2015 começaram aquelas reportagens, né, no mundo inteiro falando que a Baía de Guanabara estava morta e que seria uma vergonha realizar as Olimpíadas ali. E aí, conhecendo um pouquinho da Baía de Guanabara, né, falei, poxa, essa mensagem de que ela já está morta, do jeito que está sendo passada, não está ajudando a gente a reverter esse quadro, né? Porque quando o ambiente chega num ponto de degradação, né, muito elevado, a pessoa não vai pensar duas vezes, vou deixar meu copinho aqui, já está um lixo mesmo, mais um, menos um, não vai fazer diferença, né? Quando você tem uma praia que ela está mais limpa, é mais fácil você manter ela limpa, né? Então, essa dificuldade da Baía de Guanabara com aqueles milhares de reportagens, né, falando que ela estava morta, sepultaram a Baía de Guanabara algumas vezes, né, com um caixão na praia de Botafogo. E eu falei, cara, não, vou fazer alguma coisa, né? O que eu vou fazer? Vou mostrar que ela ainda está viva, porque quem sabe as pessoas sabendo, né, que no fundo da Baía de Guanabara a gente ainda tem uma biodiversidade riquíssima, tem uma beleza indescritível, né? Quem sabe as pessoas não se mobilizam mais? Quem sabe a gente não consegue fazer as pessoas olharem de frente para o mar, né? E comecei a mergulhar na Baía de Guanabara, voltar nos pontos que eu mergulhei na década de 90 para sobreviver de pesca ali. Comecei a mergulhar ali e filmar aqueles peixinhos que eu tive que uma vez pescar eles para sobreviver, né? Dessa vez eu voltei com a filmadora para mostrar que eles ainda estão lá, né? Que a vida ainda está presente e que a nossa sobrevivência enquanto espécie nesse planeta, ela está atrelada à resiliência do oceano. Então, a gente assumir que a gente vai perder a biodiversidade da Baía de Guanabara, né, sem fazer nada, é assumir que nós fracassamos na nossa missão, é assumir que nós fracassamos no legado que a gente está deixando para os nossos filhos, né? E essa notícia, graças a Deus, essa contrafacção, essa onda de notícias ruins, né, causou uma maré de notícias do bem, né, mostrando que ainda tinha vida, né, e relacionando, né, a Baía de Guanabara como um reflexo do oceano. O mal que o homem vem causando para o oceano no mundo, no planeta hoje, é o mesmo que a gente está fazendo para a Baía de Guanabara hoje, né? E quando a gente começa a enfrentar um problema global localmente, né, a gente começa a apontar a direção da solução, né, que é a direção do envolvimento da sociedade civil, que é a direção da gente começar a acreditar que nós não somos apenas uma gotinha de água no oceano, né? Se a vida surgiu no mar, né? Se esse mistério, né, do surgimento da vida, do homem, de Deus, surgiu tudo no oceano, né? E essa força, né, da criação do oceano, né, tá também dentro de nós, essa luz que criou tudo isso, né? E quando a gente começa a acreditar, né, que somos únicos, né, em 7 bilhões de pessoas nesse planeta, né? Cada um de nós é único, só o Sérgio, com a história dele de vida, do Pará, a bagagem cultural que ele trouxe para cá, isso tornou ele essa pessoa que ele é hoje. O movimento Bahia Viva é o que é pela história de vida dele também, de acreditar que ele, com a bagagem dele, com a genética dele, com a cultura dele, com a história familiar dele, ele está somando aqui, ele está enriquecendo, e cada um de nós tem coisas que são únicas, que só mesmo quando a gente consegue, né, entender isso e entender que o momento hoje que a gente vive, né, que é o momento das mudanças climáticas, é o momento
em que nós, seres humanos, estamos com um machado na nossa cabeça, que é o machado das mudanças climáticas, que já começou a cortar o nosso crânio. Nesse momento, não fazer nada, às vezes, é muito pior do que se estivesse fazendo uma coisa errada. É o momento da gente tomar partido. É o momento da gente agir. E agir significa a gente fazer um esforço para encontrar o nosso propósito de vida. Entender por que estamos aqui. O que tem dentro de mim que Deus me fez assim, que só eu tenho. E só eu posso contribuir de alguma maneira para somar na solução desses problemas que a gente está vivendo hoje. Então a gente hoje, eu acho que assim, para começar a atuar, né, a gente tem que, igual eu falava lá na roça, lá em Minas Gerais, lá que minha avó falava assim, tem que estar com um olho na missa e o outro no padre. Faz o que você tem que fazer, mas o outro olho está nas mudanças climáticas. E arruma uma maneira, não sei como, mas se reinventa enquanto pessoa e consegue convergir na sua vida para que o seu esforço produtivo e que o seu trabalho, que a sua chama divina, seja nessa direção, de atuar contra as mudanças climáticas. Aqui, se é no Rio de Janeiro, é aqui, porque nesse evento, né, do dia 8 de abril, né, foi a primeira vez que eu pensei em sair do Rio de Janeiro. Falei, cara, o Rio de Janeiro vai ficar inviável, né? Esses eventos extremos, né, eles chegaram, não é uma coisa do futuro, eles estão aqui, eles fazem parte da nossa vida. E se a gente quiser realmente deixar um legado para essa geração que está nascendo agora, né, é a hora da gente se reinventar e acreditar que sim, a gente pode fazer alguma coisa, não sei o quê, é uma profissão que não existe ainda, daqui a 2 anos vai existir, acreditar que a gente está andando numa estrada que a gente não consegue ver bem ela hoje, mas a gente precisa sair da nossa zona de conforto e começar a trilhar nesse caminho. Ainda que esse caminho seja escuro, que seja um caminho sem dinheiro, com todas as dificuldades possíveis e imaginárias. Mas se não tivermos pessoas assim, como o Sérgio, que acredita, que tem fé que esse trabalho dele está conectado com tudo isso, né? Que o exemplo dele sirva de inspiração para outras pessoas, que o seu exemplo sirva de inspiração na sua família, para os seus filhos, para o local onde você trabalha, né? E só assim a gente vai criar realmente uma onda do bem, começar a inventar novas profissões, começar a conectar tudo e todas as pessoas e todas as profissões, as mudanças climáticas, o que a gente tem que fazer do nosso ganha-pão, direcionar a nossa economia para o meio ambiente e para as mudanças sociais que a gente precisa fazer. Me desculpa, acho que eu estendi um pouco aqui, mas só quis dar uma introdução. Que isso, Ricardo colocou várias coisas aqui que acho que tem tudo a ver com o que a gente tem que pensar para o futuro. Aliás, não para o futuro, para o presente, mas é isso, que futuro que a gente quer deixar para as gerações que estão aqui agora, nesse momento. E uma coisa que assim, eu fiquei pensando, e aí eu passo para o Sérgio comentar um pouco, talvez falte muito desconhecimento por parte da população sobre como funciona esse sistema todo de águas que desagam na Bahia, como que se dá, o que, por exemplo, uma pequena ação, que até o Sérgio trouxe o exemplo do copo d'água, eu pensei logo no copo e a gente jogando o copo na água. O que essas coisinhas, esses pequenos atos que nós temos, isso repercute a nível macro? Então, pensar nesse funcionamento mais amplo, desde esses pequenos atos que nós temos, até questões mais amplas, como de funcionamento mesmo do sistema hidráulico da cidade, como isso está acontecendo agora, né? Sei que tem muita coisa aí, né? Mas se você puder falar. O Ricardo Gomes, primeiro, para mim é uma honra estar aqui com o Ricardo Gomes. Pessoa que eu conheci na caminhada, né? E também nos dá aquela sensação de que nós não somos uma única andorinha, né? Acho que nós já somos até um bando aí de pessoas que acreditam na possibilidade de mudanças. E eu fiquei pensando nessa primeira reflexão do Ricardo, exatamente na minha ancestralidade. Eu nasci no Rio Grande do Norte, como eu falei, numa pequena cidade, Canguaretama, que é uma cidade do litoral, uma cidade que a economia era exatamente as salinas, né? E é um grande território
ali entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, que é o território dos potiguaras. Tá? E eu diria o seguinte, que o nome do planeta deveria ser água, do nosso planeta. E provavelmente, ou água ou oceano, porque a maior parte, né, do planeta Terra é exatamente esses grandes oceanos. E vejam só, se a gente pensar na realidade brasileira, com esse déficit que nós temos de saneamento tão grande, grande parte do litoral brasileiro, a grande maioria, toda a produção de esgoto e parte do lixo, poluentes industriais, acaba desaguando no litoral. Eu, inclusive, quando eu cheguei aqui, eu tinha uma tia que morava no bairro do Flamengo. No Rio Grande do Norte, Natal, na Segunda Guerra, houve uma grande obra de saneamento, né? E as praias do centro de Natal, elas são próprias ao banho. Eu cheguei aqui, minha tia morava no Flamengo, eu fui andar de bicicleta, que até hoje eu gosto muito de andar de bicicleta, né? Parei a bicicleta ali com meu primo, Ricardo, e quis dar um mergulho na praia do Flamengo. Isso em 86. E aí o meu primo ficou assim, não paga esse mico e tal, essas praias são impróprias. Eu fiquei chocado, um lugar tão bonito ali, Pão de Açúcar, símbolo do Brasil, símbolo do Rio de Janeiro. Aí eu falei, quer dizer, o Nordeste é apresentado como fosse o atraso, né? E aqui nós estamos na cidade maravilhosa, a praia de Botafogo, já naquela época imprópria ao banho, as praias da Ilha do Governador, meados dos anos 80. Nós estamos falando de 2 gerações, pelo menos, que já não podem tomar banho em São Gonçalo, em Niterói, na Praia de Ramos, inventaram até o piscinão de Ramos, artificializando a natureza. Então, são questões assim que a gente precisa enfrentar. E aí tem a ver com a UERJ. Não sei se você sabe que, antes de ser o UERJ, isso aqui era o Instituto de Engenharia Sanitária. A origem da UERJ é um dos primeiros institutos da América Latina para estudar a questão do saneamento ambiental. Então, tecnologia está disponível e conhecimento. É um setor que pode ajudar a ativar a economia. Existem alguns estudos que mostram que, por exemplo, a despoluição da Baía de Guanabara, só do aspecto do saneamento básico, viu? E eu nem estou falando da Baía de Sepetiba, que muitas vezes o carioca não lembra. O Rio de Janeiro é uma cidade realmente abençoada, viu? Tem a Baía de Guanabara, né? Que aqui nós estamos falando aqui, todo o leste de Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense, parte da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro drena, os rios drenam para a Baía de Guanabara. E temos também, na outra parte da zona oeste, na outra vertente, a Baía de Sepetiba, que está caminhando para esse sacrifício ambiental igual a Baía de Guanabara. Então, precisamos também defender a Baía de Sepetiba, e somente esse investimento no saneamento aqui na Baía de Guanabara mobilizaria na economia do Rio de Janeiro cerca de 30 bilhões de reais. Nós estamos falando aí em quê? Geração de trabalho, nós estamos falando em tecnologia, e aí as universidades podem dar uma contribuição muito grande, tá? Ativando a área da ciência, da tecnologia, da inovação, porque não se trata esgoto apenas de uma forma. Nós estamos falando aí também em pesquisa, em monitoramento, ativar a engenharia do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, ela tem como uma das suas referências na economia uma forte engenharia, que com essa crise que atingiu aqui o país de 2015 para cá, mas somente a partir de 2016, com a decretação da falência financeira do Rio de Janeiro, chamado regime fiscal, né? Inclusive se debateu como solução para a crise, coisa absurda, cara, a privatização da UERJ. Foi uma das propostas que o ex-governador que está preso aí defendeu. Então, todas essas questões, né, elas podem ajudar na economia do Rio de Janeiro. E o Estado do Rio de Janeiro, ele é um Estado que ele tem uma vulnerabilidade hídrica histórica. Eu não gosto desse conceito de crise hídrica. Aliás, eu contesto esse conceito.
Porque aquilo que você falou, por exemplo, as inundações, que são recorrentes no Rio de Janeiro, é uma forma de crise. O que nós tivemos agora, né, no mês passado, foi uma crise hídrica. Uma crise grave, morreram várias pessoas. Se nós formos contabilizar o prejuízo econômico em termos da infraestrutura da cidade que foi perdida, né, e as perdas patrimoniais, pessoas que perderam carro, móveis, enfim, é muita coisa. A escassez também é a crise hídrica, né? Essa crise dos oceanos que o Ricardo falou aqui, essa crise de poluição, hoje nós estamos falando de uma situação, pessoal, que nos choca. Ilhas de embalagens plásticas nos oceanos. O Ricardo conhece melhor do que eu, no fundo da Baía de Guanabara. A Bahia recebe por dia cerca de 90 toneladas de lixo por dia. É uma tragédia isso. A Baía de Guanabara recebe por dia, em termos de esgoto, 18 mil litros por segundo. E o absurdo disso é que ocorreram vários programas, foram gastos alguns bilhões, e a partir da falência financeira do Rio de Janeiro de 2016, nós temos 2 programas paralisados hoje, programa de saneamento básico. Nós temos o famoso PDBG, que é o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, que foi iniciado em 1995, com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, construiu várias estações de tratamento de esgoto. Por exemplo, aqui, quem mora no Rio vai visualizar a Estação da Alegria, aquela que fica no bairro do Caju, em frente à Ilha do Fundão e à Maré. Construiu também aqui na Niterói Manilha a Estação de Tratamento de Esgoto de São Gonçalo. Construiu a Pavuna, Meriti, Sarapuí, Pavuna, Sarapuí, reformou aquela estação da Penha, na Avenida Brasil, reformou a estação de tratamento da Ilha do Governador, reformou a estação de tratamento de Paquetá. Por incrível que pareça, essas estações hoje tratam um volume irrisório de esgoto. Sabe por quê? A roubalheira foi tão grande, superfaturamento de obra, que, não, por incrível que pareça, não foram construídos os chamados troncos coletores, que é aquilo que tem lá em Natal. Eu morava no bairro do Alecrim, que é um bairro operário. A gente ia... Jovem tem muita disposição, né? A gente ia, Laís, correndo do Alecrim, descia uma ladeira, nessa ladeira tem um viaduto, e tinha umas tubulações, Ricardo, maior do que um adulto em pé. Foi essa tubulação que foi feita na época da Segunda Guerra, né? Que Natal foi base militar, e que evita que as praias, do centro sejam poluídas. Esses troncos coletores não foram construídos por PDBG. Antiga, isso que eu estou te falando. Não é problema de tecnologia. Não é um problema técnico, é um problema político. É uma questão de escolhas políticas. Onde vai alocar o recurso público e de que forma isso vai ser gerenciado. Se isso vai parar no bolso das empreiteiras ou de governantes corruptos, ou se você vai fazer a obra pública, atender o interesse público, o interesse ambiental. Então, e depois, esse programa ficou incompleto. Quando veio as Olimpíadas, o governo do Estado novamente contraiu um novo empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. E todos nós esperávamos que esse recurso fosse para concluir as obras de saneamento que estavam incompletas. Por exemplo, a Estação da Alegria do Caju, ela tem a capacidade de tratar 5 mil litros de esgoto por segundo. Trataria o esgoto de 2 milhões de pessoas de toda a Zona Norte. Ali eu estou falando, além dos bairros, 45 bairros, eu estou falando de Madureira, Cascadura, Olaria, Penha. Eu estou falando do quê? Dos complexos de favela, do Alemão, Jacarezinho, de Manguinhos, a favela da Maré, que está ali, atravessou a linha vermelha, é a estação. Mas a Maré não tem tratamento de esgoto, não tem saneamento básico, ainda hoje. Então, todo mundo esperava, se aquela obra tivesse concluído, nós já teríamos hoje melhoria na balneabilidade das praias, da Ilha do Governador, por exemplo, da Ilha do Fundão. Então, todo mundo esperava que com as Olimpíadas,
o recurso fosse para concluir o PDBG. Você sabe o que fizeram? Extinguiram o PDBG e criaram um novo programa, que é o PISAM, Programa de Saneamento dos Municípios. E abriram 3 novas frentes de obras. Foi criado no Rio de Janeiro uma bolha financeira tão grande, que é em cima de 2 ciclos. O ciclo dos mega eventos internacionais, que um dos resultados sociais negativos foi a remoção de 75 mil pessoas. Essas grandes obras que foram feitas na gestão do prefeito Eduardo Paes, piorou o déficit habitacional. 75 mil pessoas foram removidas. Se iniciou um conjunto de obras e a bolha financeira era tão, e a outra vertente desses ciclos foram chamados os mega eventos industriais, a atração de grandes empresas, muitas delas poluidoras, como a siderúrgica TKCSA, que foi proibida na Alemanha e aqui ganhou incentivo, se instalou na Baía de Sepetiba. Tirou a renda de 8 mil pescadores artesanais. Contaminou mais ainda a Baía de Sepetiba. Então, essa bolha econômica, ela estourou logo após as Olimpíadas. Você veja que cerca de 1 mês, 2 meses depois das Olimpíadas, o Rio de Janeiro entra na falência financeira. Não conseguia fazer repasse de recursos para as universidades, para o UERJ, para o ENF, para o ESO. Não conseguia pagar mais salário, sequer dos aposentados e pensionistas, dos servidores. E hoje eu posso afirmar que o entorno da Baía de Guanabara, a região metropolitana, virou um cemitério de obras inacabadas. E é isso que está tornando mais aguda a crise ambiental e sanitária. Nós vamos estar aqui no debate, concluímos, a partir daí nós iniciamos um ciclo de fóruns itinerantes públicos, fizemos 21 fóruns. Ricardo contribuiu com a gente bastante, tivemos uma barqueata, que é uma forma que nós protestamos, desde a fundação do Bahia Viva, é coisa do Elmo. Tem a passeata e tem a barqueata, que é um protesto de barco com pescadores e com a população. Fizemos a barqueata, por exemplo, pela retomada das obras de saneamento nas Lagoas da Barra. Ricardo participou, nos abrilhantou lá teve também um encontro dos artistas com uma palestra sobre a vida marinha. E o que eu quero dizer com isso tudo é o seguinte: fizemos 2 anos após a decretação da crise, de fóruns, e concluímos um estudo que comprova que o Rio de Janeiro está perdendo 50 bilhões de reais por ano, por causa de 2 fatores, que depois nós vamos aprofundar no debate. O primeiro é a imobilidade urbana. Esses engarrafamentos que acontecem cotidianamente, na parte da manhã e no final da tarde, em toda a região metropolitana. Cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo, exato. Eu moro na Ilha do Governador, você tem que... As pessoas estão acordando de madrugada. Tá? Só nessa área nós perdemos 24 bilhões de reais. Estudos da UFRJ, outros pesquisadores, e que hoje são aceitos, inclusive, pela FIRJAN, que é a Federação das Indústrias, que inicialmente contestava isso. Porque você sabe que o lobby dessas empresas de ônibus é muito forte, enfim, tem um monte de gente presa aí por causa de relações promíscuas com esse setor dos ônibus. Inclusive, 2 governadores estão presos, 5 conselheiros do Tribunal de Contas, meia dúzia de deputados, presidente de Alerj, por causa de relações promíscuas com a chamada máfia dos ônibus. E o outro fator é a poluição ambiental. Nós estamos sacrificando a Baía de Guanabara, a Baía de Sepetiba, as lagoas costeiras, grande parte dos rios, que inclusive servem para o abastecimento público, já são declarados contaminados, poluídos. Né? Então, a reversão da crise econômica, a economia do Rio de Janeiro, eu concordo com o Ricardo, é uma economia do litoral. Então, a reversão dessa crise econômica, não é crise econômica, estamos vivendo uma depressão econômica, passa necessariamente por colocar na agenda pública o quê? A economia ambiental, a economia azul, que é essa economia dos oceanos, que a ONU considera que é a economia azul, a economia do litoral. E depois eu vou comentar, eu estive agora na COP, onde eu também estudei, na gestão de recursos hídricos, no lançamento de um livro chamado O Valor do Mar. E é um livro, Ricardo, que eu te recomendo, que vocês sabem que a crise na Europa, os primeiros países que saíram da crise, saíram porque investiram exatamente naquilo que o Ricardo falou. Sabe o quê? Na economia do mar. Então, isso está comprovado, estudos, etc. Então, nós precisamos
para agora e para o futuro, para combater essa profunda desigualdade. Olha, tem 5 mil pessoas dormindo nas marquises do centro do Rio de Janeiro. Hoje à noite. Passa aqui no centro do Rio de Janeiro, pessoas dormindo na porta da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, na porta do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Sabe por que os trabalhadores dormem na porta dos órgãos públicos? Para evitar ser queimado, ser agredido. É isso, até por uma questão de segurança, que são os únicos prédios que estão iluminados. Então, essa desigualdade, o combate a essa desigualdade no Brasil e na economia do Rio de Janeiro, passa necessariamente por mais investimento na área ambiental, na área socioambiental. Não dá para a gente falar em preservar o meio ambiente para aquele cara que ganha um salário mínimo, com 6 filhos em casa, que dorme embaixo de uma marquise aqui. Esse cara, meio ambiente para ele é artigo de luxo, né? Ele está correndo para estar vivo, né? Essa crise ambiental, ela passa pela social primeiro, né? Não adianta, está tudo atrelado, né? Aí, só complementando dados do Sérgio, o relatório da Firjan do ano passado sobre os custos, né, para promover o saneamento na bacia hidrográfica da Baía de Guanabara, o relatório aponta que a gente precisa investir até 2030 14,5 bilhões de reais, que seria hoje 90% a mais do que se investe a cada ano. Mas se você for contabilizar, né, quanto a Baía de Guanabara recuperada ambientalmente renderia, né, na área da construção civil, dezenas e dezenas de praias na Baía de Guanabara que não tem nenhuma casa na beirada. Lá em Piedade, uma praia maravilhosa. Na praia mesmo não tem construção, o pessoal nem vai na praia, né? Imagina aquela área toda valorizada, um aquecimento da indústria da construção civil. A Baía de Guanabara, mostrei lá no documentário Bahia Urbana, né, é a 5ª baía do mundo, e maior biodiversidade de elasmobranquios, né, que são os tubarões e raias, por conta das 7 espécies de raias que a gente tem nela. Na Indonésia, as raias são protegidas por lei. Uma raia lá, ela gera divisas com turismo de mergulho. Uma raia viva, né, em toda a vida dela, gera 1 milhão, 2 milhões de dólares com dinheiro de turismo subaquático, né? E você vê, um reflexo disso é o piscinão de Ramos, né? Assim, pegaram um pedacinho pequenininho, fizeram uma água um pouco mais limpa, né? Isso revitalizou o entorno, né? Você pega o exemplo micro do piscinão de Ramos, o quanto que melhorou a condição de vida de quem mora ali no entorno, que subiu comércio, valorizou os imóveis, tudo, né? É gente que, em vez de pegar a mobilidade urbana, aquela família que, em vez de vir à praia Copacabana, para e fica ali no piscinão de Ramos, né? Imagina, né, essa distribuição democrática, né, do espaço urbano, como é que aliviaria o nosso sistema de mobilidade, né? Mas, enfim, vale a pena investir em saneamento básico. Se a gente pega, né, tem um estudo ainda sendo feito agora pelo Instituto de Economia da UFRJ, que estima, né, que a demanda econômica pela visitação da Baía de Guanabara anualmente, pegando só o exemplo daquelas pessoas que sobem o Corcovado e o Pão de Açúcar para ver a vista da Baía de Guanabara, é uma demanda econômica da ordem de 2,7 bilhões ao ano. E só de ISS a gente tem aí quase 90 milhões que ficariam, né, para a gente poder estar reinvestindo, né, na melhoria ambiental. E aí você pega, cruza com dados do Instituto Trata Brasil, do Edson Carlos. Eu assisti uma palestra dele em que ele falou que esse mesmo turista, né, que vem para cá para ver a vista da Baía de Guanabara, ele passa em média 3 dias na cidade. Quando ele quer interagir com o meio ambiente, ele vai para Natal, ele vai para o Iguaçu, ele vai para o Pantanal. A gente perde esse turista porque a gente não tem o saneamento, a gente não tem a praia própria para banho, né? Aí você imagina isso, multiplica esse turista ficando mais 3, 4, 5 dias aqui. Poxa, essa conta da Firjan, a gente pagava ela em 3, 4 anos, né? É uma questão da gente... É quase que uma obrigação, né? A gente tem que trabalhar esses números e apontar a direção para o poder econômico, né? Para eles enxergarem que vale sim a pena a gente investir em relações saudáveis com o meio ambiente, né? A gente tem na Baía de Guanabara a APA de Guapemirim, que é um paraíso. Você anda de barco lá, parece que uma floresta interminável de manguezais, né?
Você pega na Flórida, os parques florestais da Flórida, os Everglades, movimentam bilhões de dólares por ano com turismo ecológico, né? A gente tem esse potencial aqui que a gente não usa. Tem algumas poucas cooperativas com alguns poucos barcos, né, que fazem passeios na APA de Guapemirim. A gente literalmente, né, a gente tem uma mina de ouro que a gente não está usando. A gente está esgotando os nossos recursos, né? E tem uma frase que é bem emblemática, né, de uma ambientalista americana, a doutora Sylvia Earle, né, que ela fala que essa nossa relação com o oceano, né, a gente está perdendo a nossa herança sem ter tido a chance de conhecê-la. E essa é uma preocupação, né? Para quem colocou uma criança no mundo agora, minha filha está com 2 anos, né? Eu me questiono a cada dia, né? O que a gente vai deixar para essa geração? Essa geração não vai querer saber de apartamento, dinheiro. Essa geração vai querer saber de continuar vivendo, de poder sonhar com o futuro. E essa geração vai olhar nos nossos olhos daqui a 15, 20 anos. Minha filha vai me olhar no olho. E uma coisa eu levo dessa vida: a satisfação de ter lutado pelo futuro dela. Ela vai me olhar no olho e ela vai saber que eu fiz alguma coisa por ela. Quando eu for bem velhinho, né, tiver assim, nas minhas últimas, né, na beirada da cama lá com meus 98 anos, espero eu. Muito longe. Está muito longe. Você ainda vai tomar banho? Não. Mas eu vou poder partir dessa para uma outra, sabe? Sabendo que eu fiz o que eu tinha que fazer. E pena eu tenho daqueles que não estão hoje, né, se envolvendo com alguma causa que seja social ou ambiental. Esse é um dever que a gente tem que começar a acordar e começar a agir agora. Não é amanhã, nem é para deixar isso para outra geração, não. Acho que o Ricardo coloca, acho que mexe com todos nós, porque isso tem a ver com um princípio de responsabilidade, né? Então, o que a gente está fazendo? E eu mesma, assim, posso dizer que me incluo em grande parte dessa população que conhece muito pouco ainda do potencial de águas que nós temos na nossa cidade. E, de verdade, é essa ideia que perpassa o imaginário de todos nós, de que a Bahia é um lugar que não tem mais vida. Então, assistir o seu vídeo foi, para mim, muito importante. Acho que é uma coisa que tem que ser divulgada, para as pessoas saberem que é isso. Quando você decreta que um lugar está morto, que não tem mais chance de sobreviver, você está cada vez mais reforçando que estigmas que a gente acaba criando, né? E nós passamos por ali o tempo inteiro, enfim, mas pouco conhecemos. Então, a questão do conhecimento. Aí, queria trazer algumas questões, um pouco para o Sérgio também comentar, com relação à questão da Bahia, um pouco sobre o movimento Bahia Viva, né? E a sua inserção nesse movimento, como é que ele tem agido, questões ligadas, por exemplo, à privatização da Bahia, se essa proposta já apareceu, porque você comentou, é uma questão de agenda pública, isso tinha que ser da ordem do dia, uma prioridade em termos de pautas governamentais, mas a gente percebe a falta de interesse, infelizmente, em relação a outras pautas que estão sendo colocadas como prioritárias. Então, se você quiser comentar, né, e depois Ricardo comentar um pouquinho mais sobre o documentário, tá, que a gente teve o prazer aí de assistir, mas falar um pouco mais sobre ele, tá, e até no evento que passou. Então, essa é uma questão. Você veja, o ano passado nós tivemos, Luciana, uma eleição de governo do Estado. Por incrível que pareça, raríssimas exceções, eu não vi um debate dos principais candidatos, tanto para a presidência da República quanto no Estado do Rio de Janeiro passando por uma crise enorme, e nós estamos colocando aqui questões, por exemplo, olha que contribuição boa da Baía de Guanabara para a economia do Rio de Janeiro, que é a questão da ampliação do transporte de barcas, por exemplo. Nós temos plano desde o primeiro governo Brizola, 1984, para ter barca para São Gonçalo, para Magé, novos estudos, inclusive estudo da Fijan, feito lá pelo meu amigo Riley Domingues, de barcas para a Ilha do Fundão,
né? Nós temos 40, 60 mil estudantes e professores e servidores na Ilha do Fundão. Barcas ligando os dois aeroportos, Santos Dumont e o Galeão. Barcas do futuro, Yanderu, que há de nos iluminar para isso, que para chegar, inclusive, para Duque de Caxias, essas barcas, essa rede, essa malha hidroviária, ela retiraria da cidade do Rio de Janeiro, da região metropolitana, 100 mil veículos por dia. A contribuição disso para a melhoria do deslocamento das pessoas, né? Porque a população adoece. Imagina vir de Belfor Roxo, 2h30 para ir, 2h30 para voltar, de Itaboraí, né? Há uma centralização, quase 70% do deslocamento dos trabalhadores na região metropolitana é para a capital. De manhã, às vezes agora de madrugada, porque com engarrafamento você tem que sair mais cedo, e depois chega à noite cansado em casa, adoece o corpo trabalhador, é mais poluição ambiental, é um prejuízo enorme. Então, esse debate não aconteceu nas eleições. Nós não vimos isso. E a segurança pelo viés do genocídio, né? Do genocídio mesmo, do armamentismo. Então, nós estamos vendo um momento do país de muito retrocesso, né? É um desmonte, um desmanche de diversas políticas públicas. Uma agenda muito regressiva. Ontem mesmo, esse decreto, por exemplo, da liberação das armas, enquanto na escola americana estava acontecendo quase uma vez por semana, né? Uma chacina nas escolas, o Brasil discutindo liberar armas, em vez de discutir saneamento, ecoturismo, mais educação pública, fortalecer as universidades, pesquisa, ciência, tecnologia. Foi anunciado os cortes agora, 30% das verbas para as universidades públicas. Quer dizer, então, nós estamos regredindo, é uma regressão na política pública. Então, acho que cabe à população entender isso, se informar. Eu acho que vocês aqui no LCD estão dando um grande exemplo, né? Trazer esse debate. Eu entrei nas redes sociais, eu vi os temas que vocês têm tratado, estão de parabéns mesmo. São os interesses, né, de defesa da vida. Então, nós temos que provocar essa agenda pública. O Bahia Viva, o Elmo Amador, ele sempre dizia o seguinte, que o Bahia Viva é um crítico propositivo, e hoje eu consigo entender isso. Porque o Bahia Viva, quando ele surge, né, na verdade, existiram outros movimentos. Essa APA de Guapimirim, que o Ricardo falou, a APA é a Área de Proteção Ambiental Federal de Guapimirim. Vejam só, um pequeno grupo, em plena ditadura militar, em 78, pesquisadores, professor Elmo Amador, da Geografia da FRJ, o Drude Lacerda, que era um professor da UF aqui, Norma Cruz de Maciel, né? Norma não está, infelizmente já não está aqui mais entre nós, Elmo também, e alguns outros, quase a quantidade de gente que está aqui no nosso estúdio, viu? Resolveram enfrentar, na ditadura, uma obra do governo do Estado que pretendia aterrar para construir a Niterói-Manilha, a rodovia, os manguezais de Guapimirim. Você imagina, a ecologia naquela época, no mundo, pouca gente falava sobre isso. No Brasil, com uma ditadura militar, tudo silenciado, a organização social, o pensamento crítico, era uma coisa realmente visionária, né? E conseguiram uma vitória, tanto que em 1984, ainda na ditadura militar, foi decretada a criação da APA Federal de Guapimirim. Nós estamos falando do quê? O coração da Baía de Guanabara. São 80 quilômetros de manguezal. Na última década, boa notícia, que graças aos servidores do Instituto Chico Mendes, que agora estão sendo perseguidos pelo presidente da República, né? Odeia índio, servidor público do IBAMA, odeia meio ambiente. Graças a esse pessoal e aos pescadores, às universidades, na última década, esse manguezal foi ampliado em 10 hectares. É naquela região, entre Paquetá e os manguezais de Guapimirim, que ainda se concentra o boto cinza. O boto cinza é uma espécie que está no brasão da cidade do Rio de Janeiro e está ameaçada de extinção. Assim como a tartaruga verde, cavalo marinho, várias outras espécies ameaçadas aqui na Baía de Guanabara. E os botos, eles são monitorados há 20 anos aqui pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela UERJ.
pelo Departamento de Oceanografia da UERJ, né? Na época, na década de 90, quando foi iniciado o programa de poluição, eram 800 botos. Hoje, Luciana, são apenas 34. São tão... 27, né, Ricardo? Que é a última, que eu estou ainda com o relatório anterior. É do ano passado para esse ano. Pois é, me falaram que ia ser esse relatório, eu falei, nem quero me informar, ainda vou ficar com o número antigo. Mas, então, na Baía de Sepetiba, por exemplo, eram 2.000 botos. Houve agora, em final de 2017 para 2018, uma grande mortandade por causa das dragagens da Vale do Rio Doce, de metais pesados. Morreram 190 botos entre dezembro e janeiro, fevereiro de 2018. Então, é uma espécie que tá também em extinção, e os botos estão ali por causa da expansão, fugindo da expansão do pré-sal, da indústria do petróleo no interior da Baía de Guanabara. Nós vivenciamos um processo de reindustrialização e por causa da presença dos nutrientes dos manguezais. Então, de fato, o que nós estamos falando aqui precisa ir para a agenda pública. Aí não tem jeito. É a sociedade, é o cidadão que precisa, além de lutar pela sobrevivência, tá? Cuidar da família, estudar, se divertir, ir à praia, né? Ir para o Maracanã, ver os jogos do Flamengo e dos outros times carioca. Nós temos que dedicar uma parte da nossa vida a lutar por uma vida melhor. Nós não estamos falando aqui do luxo, nós estamos falando do básico, do direito básico ao cidadão se deslocar, a morar numa comunidade com acesso à água tratada, acesso ao saneamento, né? Uma das políticas públicas mais importantes na área ambiental é a política habitacional. Né? Além de ajudar a ativar a economia, a gerar emprego, a política habitacional ela é estratégica. Por quê? Porque ela obriga o poder público a investir na infraestrutura do saneamento, da distribuição de água potável, de pensar a política de transporte, e é um dos setores assim estratégicos, né? E, além do que, o Brasil ele tem um déficit habitacional histórico muito grande, tem a ver até com as nossas raízes de colonização, de termos sido uma sociedade escravocrata, né? Quando acabou a abolição, um direito que foi negado aos libertos, entre aspas, né, a população negra, foi o direito de acesso à terra. A crise habitacional que nós temos do Brasil hoje, em especial dos grandes centros urbanos, a raiz é lá na colonização. Aos mais pobres foi negado o direito à terra, o direito a um pedaço de terra, a um lote de terra. Se isso não tivesse acontecido naquela época, nós não teríamos essa crise habitacional e a crise sanitária, porque no fundo é isso, é a falta do direito à moradia. Isso tudo resultou, esses déficits todos, que tem resultado nessa grande degradação ambiental. E eu queria chamar a atenção de uma coisa, a vulnerabilidade hídrica do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro corre um risco de, em poucas décadas, sair de um processo de vulnerabilidade hídrica para um colapso hídrico. Eu vou rapidamente lhe dar aqui alguns exemplos. Olhando o estado do Rio de Janeiro, vou falar coisa aqui que quem mora no Rio de Janeiro vai entender. Primeiro, toda a Baixada Fluminense, o Vale do Paraíba do Sul e a capital bebe água de um único manancial, de um único rio, que é o Rio Paraíba do Sul. Nasce em Minas Gerais, São Paulo, ali em Três Rios. Ele já vem meio avermelhado por causa daquela poluição industrial de São Paulo. E depois ele vira o sistema Guandu. A cidade de Nova Iguaçu, ela tem a estação de tratamento de água do Guandu, que é considerada a maior estação de tratamento de água do planeta. A água chega tão podre, por falta de saneamento básico, que a SEDAI tem que gastar muito dinheiro com produto químico para a água ser distribuída em boa qualidade. Nós bebemos uma água de boa qualidade, mas é um custo financeiro muito grande, por causa do investimento em saneamento. Vamos aqui, por exemplo, rios que desaguam, que passam, por exemplo, da cidade de Queimados. 100% da cidade de Queimados não tem tratamento de esgoto.
e uma precária coleta de esgoto. Isso tudo vai para o manancial do Guandu. Então, uma metrópole como o Rio de Janeiro, uma das maiores do planeta, que depende de um único sistema de abastecimento, é uma vulnerabilidade muito grande. Para quem mora aqui do outro lado, Niterói, São Gonçalo, que é o chamado leste da Baía de Guanabara, também depende de um único sistema, que é o sistema Imunana Laranjal, também gerenciado pela SEDAI. Os rios que passam por dentro do manguezal de Guapimirim, né, a área de proteção ambiental de Guapimirim, são rios que vêm da região serrana, já com um pouco de agrotóxico, enfim, mas são os rios que ainda são considerados limpos na região metropolitana. Nossa região metropolitana, Luciana, com mais de 12 milhões de pessoas, tem pouquíssimos rios que a gente pode considerar ainda com saúde ambiental. Então, nossa metrópole tem uma vulnerabilidade hídrica enorme. Na região dos lagos, nós estamos passando por uma outra crise também. Uma das denúncias que o Bahia Viva fez, quem tiver interesse, entrando no Facebook, lá Bahia Viva Curtindo, vai ver essas reportagens, esses estudos, esse material todo. Toda a região dos lagos depende de uma única represa, um reservatório, que é Juturnaíba. Essa represa de Juturnaíba abastece 8 cidades da região dos lagos, cerca de 650 mil pessoas. O que está acontecendo lá? Nós denunciamos que durante 30 anos a SEDAI e depois 2 empresas, porque o saneamento na região do lago foi privatizado na década de 90. Né? Hoje são 2 empresas, Prolagos e Consórcio de Juturnaíba, que na verdade não são empresas nacionais, é o capital estrangeiro. Né? São empresas estrangeiras que estão de olho na água do Brasil, e inclusive dos aquíferos. Né? Eles depositaram durante 30 anos 77 mil toneladas de um rejeito que é o lodo de alumínio. Lodo de alumínio. O nosso querido professor Adacto Ottoni, da UERJ, se estivesse aqui, até se vocês forem debater esse tema, o Adacto é uma pessoa que pode ajudar, porque ele está assessorando o Ministério Público Federal nisso. Isso está dentro da represa. E nós estamos aí numa luta, junto com o Ministério Público Federal, o Procurador da República, Leandro Miditieri, que acho que poderia até o LCD aqui também, se fizer um programa específico sobre isso, ouvir, para que as empresas retirem aquele contaminante, aquele lixo químico de lá. E para não me estender muito, quero falar do Paraíba do Sul. Nesse momento nós estamos aqui agora, quem entrar aí na página do Bahia Viva vai ver as imagens, as fotos. A Companhia Siderúrgica Nacional, que foi privatizada na década de 90, ela tem, na beira do rio Paraíba do Sul, uma montanha de lixo químico, a chamada escória de aciaria, que é um resíduo da siderúrgica. Uma montanha de mais de 30 metros de altura, de mais de 200 mil metros quadrados de extensão, milhões de toneladas. Sabe a que distância do Paraíba do Sul? A 50 metros do Paraíba do Sul. Qual é a importância do Paraíba do Sul? 80% da população do nosso estado, Luciana, bebem água exclusivamente desse rio. Então é um manancial estratégico. Então vocês vejam só. Isso de conhecimento do poder público, etc. Tal. Entramos com uma representação do Ministério Público Federal de Volta Redonda, em julho do ano passado. Agora, em dezembro, a CSN foi condenada por uma ação do MP Federal, que eu quero elogiar aqui a atuação dos promotores, dos procuradores da República. E a empresa foi obrigada, em 120 dias, retirar a montanha, que no ano passado estava a 20 metros de altura. Sabe o que aconteceu? Ela está descumprindo, aumentou a montanha de lixo químico, que agora é mais de 30 metros, e disse mais, que ela retira desde que aconteça a venda do lixo químico. Então a CSN, além de ser uma notória poluidora do Rio Paraíba do Sul, contaminar centenas de operários, é responsável pela contaminação do ar de Volta Redonda, onde moram milhares de pessoas, ela condiciona a reparação do seu passivo ambiental, Ricardo, a um negócio, a uma transação econômica. Então, quero deixar aqui para vocês, em primeira mão. Na segunda-feira, o Bahia Vivo está entrando com uma representação, nós estamos pedindo a interdição temporária da CSN, mas que fique condicionado a ela manter os empregos na cidade e o pagamento de impostos. Porque as grandes corporações, essas corporações da poluição,
elas fazem uma chantagem em países subdesenvolvidos ou em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Que é o quê? Elas dizem o seguinte: olha, se eu cuidar do meio ambiente, se eu reparar o meu passivo ambiental, eu vou deixar de gerar empregos, eu vou deixar de gerar impostos para a cidade. Que é isso que a Vale do Rio Doce está fazendo em Brumadinho e Mariana. Para desativar. No estado de Minas Gerais, tem 790 barragens de rejeitos. As grandes empresas estão dizendo o seguinte: tudo bem, eu desativo as barragens, eu reparo o meio ambiente, a chamada reparação do dano ambiental, só que tem uma coisa: as cidades vão empobrecer, que eu vou parar de pagar imposto. Isso é uma chantagem. Eu duvido que eles façam isso na Europa, nos Estados Unidos, nos chamados países desenvolvidos. E depois eu vou comentar sobre isso, que parte dessas barragens de Minas Gerais, pessoal, a equipe aqui está ficando, os bastidores, que a equipe do LCD está atenta ao debate, que eu acho interessante. Parte dessas barragens, para vocês se assustarem, estão na divisa com o estado do Rio de Janeiro e ameaça o Paraíba do Sul. Porque existem dois grandes rios em Minas Gerais, que é o Rio Pombas e o Muriaé. Esses rios, eles desaguam no Paraíba, eles são afluentes do Paraíba do Sul. Então, se essas barragens que estão nessas bacias hidrográficas, cara, se elas vazarem rejeito, isso prejudica o Rio de Janeiro. Aí você fala assim: mas, rapaz, você é pessimista, você é futurista. Não, isso já aconteceu várias vezes. Para o nosso ouvinte aí, é só entrar na internet e botar acidente a indústria Cataguases de papel. A Cataguases, há cerca de 10 anos atrás, vazou. Não teve tanta repercussão quanto agora, Mariana, essa tragédia de Mariana e Brumadinho. E ela lançou, na época, mais 1,2 bilhões de litros de lama no rio Muriaé, Pombas, e que suspendeu durante mais de uma semana o abastecimento de dezenas de cidades do estado do Rio de Janeiro. Não teve grande repercussão, porque é o norte e noroeste fluminense. Se fosse aqui no Rio de Janeiro, ia ser uma repercussão talvez até internacional. Então são questões gravíssimas que precisam ser enfrentadas. Não é para a pessoa saber dessas coisas e ficar em depressão, não. As pessoas têm que entender que é a luta pela vida, aquilo que o Ricardo falou, que você já destacou, nós estamos falando de questão de sobrevivência, questão de modelo de desenvolvimento. Será que a sina do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil, é o quê? É ser um país exportador de commodities? Aí eu estou falando de soja, que incentiva cada vez mais o uso de agrotóxicos, etc. Tal, ou de minério, para que essas grandes barragens de rejeito fiquem aqui no nosso território. Eu não consigo admitir isso. Nós somos a 9ª economia do mundo, nós temos tudo que um país precisa para desenvolver: universidades, ciência, tecnologia, solo, água, povo, cultura, identidade, nós temos tudo para se desenvolver. Agora, se nós queremos continuar sendo a lixeira do planeta, é só manter esse modelo de desenvolvimento que está aí, que é predatório, é destruidor dos ecossistemas e é socialmente injusto. Então, essas são as questões assim. Então, existe de fato uma crise das águas no Rio de Janeiro. E eu lamento muito que isso sequer esteja sendo debatido numa eleição de governo do Estado, de presidência da República, sabe? E não está do cotidiano das instituições, mas eu acho que é a sociedade que precisa entender essas problemáticas e pressionar para que as soluções elas sejam adotadas. E o papel das universidades, como a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado, ela é estratégica fundamental. Porque várias coisas que nós falamos aqui, oceanografia tem aqui, engenharia sanitária e ambiental tem aqui, tem comunicação, porque sem educação também não chega a lugar nenhum, né? Dessa mudança. Que o que Sérgio está chamando a atenção são coisas assim tão importantes, mas coisas que não são de agora. A gente tem tanto tempo que a gente está passando por isso. E assim, a história mesmo do Brasil, né? Eu me lembro que tive um professor que ele comentando sobre o comércio triangular, quando os portugueses saíam e iam para a África. O Brasil era o estacionamento. Eles paravam aqui, chamavam de McDonald's. Paravam aqui, abasteciam, pegavam o que precisavam e depois partiam para a África. Então, assim, como que faz tempo que a gente ainda está com essa marca histórica de ser um país que mais cede do que se apropria dos recursos que tem para o benefício da sua própria população. Enfim, coisas assim
complicadas que a gente já está lidando com elas, mas e nesse contexto específico que a gente está vivendo, e aí colocando um pouco para o Ricardo trazer também o debate, e Sérgio complementa, é essa discussão da captação de recursos, para a gente trabalhar com esses temas. Um pouco o Ricardo pode comentar sobre como foi o processo de elaboração dos documentários, dos filmes, como é que foi o processo de conseguir recursos para produzir, e até o próprio Sérgio também para falar sobre essa questão dos recursos hoje em dia, no momento que a gente está, para conseguir manter e tocar esses projetos adiante, porque a gente sabe que a luta não está sendo fácil, mas temos que manter a nossa esperança acima de tudo, né? Então, passo aqui para o Ricardo comentar. Rabo de foguete. Estou digerindo ainda essa última fala do Sérgio aqui, né? Quando a gente tem esses números bem claros e que a gente não está fazendo o nosso dever de casa, né? É meio triste. Eu acho que a mudança, né, que a gente quer ver no mundo, né, é uma mudança que a gente tem que promover dentro da gente. Eu acho que a nossa sociedade ocidental é muito materialista, né? A gente só pensa em querer ter as coisas, em atender os nossos desejos, né? Que são infinitos. A gente está sempre insatisfeito, que sempre que atende um desejo tem mais um, e mais um, e mais um. É uma insatisfação geral. E essa mudança que a gente quer ver com relação ao social e ao ambiental, né? É, antes de tudo, uma mudança espiritual, né? O momento que a gente vive hoje no planeta, né? A gente, não é possível, né? Acho que todo mundo sente aqui, pelo menos aqui no Brasil, né? Uma nuvem negra, né? É uma mudança de paradigma, né? Da gente começar a se entender, né? Como uma parte ínfima, né? Assim, entender que o ser humano, enquanto espécie, né, nós somos quase que natimortos. A gente tem um período muito curto, né, para deixar a nossa marca, né, da nossa existência, né. Se tudo continuar como está, nem nada for feito, nada mudar no cenário ambiental e social, né, a gente desaparece enquanto espécie, né. Depois que a gente desaparecer, em uns 300 anos, a biodiversidade marinha volta. Vai voltar a ser o que era, o diferente. Daqui uns 10 mil anos não tem mais sequer vestígio da civilização humana, né? Aí passa 1, 2, 3 milhões de anos, não vai existir nenhum vestígio, nada de computador, nada da nossa história, da nossa civilização, né? Nenhum vestígio, nenhum. Talvez daqui um milhão de anos sobre lá uma coisa que os egípcios entalharam em pedra numa pirâmide, né? E a gente tem que entender essa impermanência nossa, né? A gente tem que lutar por causas ambientais e sociais e lutar contra o nosso maior adversário, é o nosso ego. A gente tem que lutar pela liberação desse cativeiro material que a gente vive, né? E isso me remete a um dia específico, né? Você pergunta das dificuldades de financiamento desse filme, do documentário Bahia Urbana, né? Eu fiz ele quase que mergulhando sozinho na Baía de Guanabara e à noite. Assim, tudo que você não deve fazer, você faz um curso de mergulho, primeira regra, nunca mergulhe sozinho. Eu sempre mergulhei sozinho, nunca ninguém podia ir comigo, se eu não fosse sozinho eu não ia nunca. E aí a Baía de Guanabara, ela renova, né, 50% das águas a cada 12 dias, pelo movimento das marés e das correntes, né. E aí a água estava limpa, e a maré cheia era 11h30 da noite, eu ia mergulhar 11h30 da noite. E num desses mergulhos, né, fui nadando lá para a ponta do Pão de Açúcar, desci ali umas 10h30 da noite, estava uns 12 metros de profundidade, eu desliguei as luzes da filmadora para ver o tamanho do escuro. E a minha mão desapareceu na minha frente. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, cara,
deve ser assim quando a gente morre, né? Quando a gente passa desse plano para um outro, né? Eu sei que eu estou vivo, mas eu já não vejo mais o meu corpo. Eu não enxergo a minha mão a 5 centímetros do meu rosto, de tão escuro, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Um sentimento de pertencimento. Somos nós que pertencemos a esse meio. Nós vamos voltar a ser água. Vamos voltar a fazer parte da Baía de Guanabara. Quantas e quantas vezes eu mergulhei ali sozinho, voltando para a praia, né, vendo o Pão de Açúcar, vendo a enseada de Botafogo. Cara, essas pedras vão continuar aqui, né? E essa mudança de paradigma, né, da gente se sentir pertencendo a um meio, né? Resgatar esse sentimento de pertencimento ao Rio de Janeiro, à Baía de Guanabara. Uma coisa tão subjetiva, mas tão difícil de atingir, né? Não é à toa que no plano de despoluição da Baía de Guanabara, feito lá pelo pessoal de Maryland e pelo KCI Technologies, né? Eles fizeram... Está lá, o Marco Zero do Plano de Recuperação Ambiental da Baía de Guanabara. O Marco Zero. Qual é o Marco Zero? Resgatar o sentimento de pertencimento. Conhecer. Porque o homem só preserva aquilo que ele conhece, da importância das universidades, da importância da pesquisa, né? Mas, enfim, são coisas subjetivas, né? E eu acredito ainda muito nessa mudança, nessa recuperação que a gente tem que fazer com a nossa relação com o meio ambiente, né? De valorizar os nossos serviços ecossistêmicos, né? Porque a maior mudança está dentro da gente. E a gente pode ser uma coisa um dia, pode ser outra coisa no outro dia. Num dia eu sobrevivei de vender o peixe, no outro dia eu estou sobrevivendo de proteger o peixe. E por isso eu ainda acredito no ser humano, sabe? Que o que a gente tem que fazer para resolver os maiores problemas da humanidade hoje não é nada além do que a descrição da nossa espécie, né? Quem é você? Você é um ser humano. A gente precisa voltar a ser humano, a ter a compaixão, a deixar de pensar só na gente e pensar para fora. Pensar no exemplo que a gente vai querer deixar. Pensar nesse suspiro de vida, que é toda a nossa vida, que passa numa fração de milésimo de segundo na história desse planeta, né? Agir. E se unir com isso, né? A partir do momento em que a gente se encontra no propósito de vida, que a gente consegue pensar para fora da gente mesmo, dominar o nosso ego, tomar as rédeas do controle da nossa vida, a gente praticamente desmaterializa, né? Começa a fazer parte desse meio ambiente. E a partir do momento que a gente é parte desse meio ambiente, né, a gente começa a ser mais otimista também, enfim. Mas são questões um pouco mais filosóficas, né? Porque se a gente pegar só os números, só tudo que está tendo de ruim, né, a gente fica tão deprimido, passando um momento difícil, assim, você passa em financiamento, a dificuldade. A gente acabou de fundar o Instituto Mar Urbano para continuar produzindo conteúdo audiovisual, continuar elaborando maneiras de comunicar a ciência com a sociedade, né? Acho que é um déficit que a gente tem hoje aqui, né? Exemplo como de vocês, a iniciativa que hoje está transmitindo esse debate, né? Eu acho que tinham que ter mais e mais laboratórios como esse, né? Grandes pesquisas sendo feitas na universidade. A gente tinha que ter, dentro de cada pesquisa, uma verba para essa comunicação com a sociedade, né? É uma coisa que a gente vê que a gente está muito atrás. A gente perdeu essa guerra para o fake news, que veio e fez tudo de errado que a gente está vendo hoje aqui, né? E a gente hoje tem condição, hoje com celular, com programa de edição de vídeo, né? Cada um pode ser, não um robô fake news, né? Um robô do true news, né? Assim, da verdade. Um robô, um canal. Cada um de nós começarmos a exercer esse canal, né? Irmos para a universidade, descobrirmos ali dentro das pesquisas, né, o que interessa, o que tem que ser comunicado com a sociedade. Eu dou um exemplo bem claro do documentário Baía Urbana, de uma tese de final de curso da UFRJ, feita pela Fernanda, que eu esqueci o sobrenome agora,
mas que essa menina, numa TCC de final de curso, ela levantou e ela comprovou, ela viu que a Baía de Guanabara era a 5ª baía do mundo com maior biodiversidade de elasmobranquios. Era um parágrafo de uma TCC, lá dentro da CCS, na Ilha do Fundão, e aquele pequeno parágrafo, né, aquilo virou uma notícia de jornal, aquilo repercutiu na mídia, né? Fizeram uma matéria sobre o documentário Baía Urbana no jornal o Globo, que esse pequeno parágrafo dela, né, rendeu quase 25 páginas de matéria na internet, e uma página inteira de matéria no jornal. Da gente começar a olhar, né, para a produção científica, né, e entender ali como é que a gente comunica isso com a sociedade, como é que a gente vai, a médio prazo, conseguir pautar as decisões políticas na ciência, como é que a gente vai popularizar a ciência a nível que as pessoas entendam, né, a importância dela para a economia e para a pauta política, né? O Baía Urbana é um bom exemplo dessa comunicação com a sociedade, né? A abrangência que o filme teve desde o início, né, quando eu comecei a fazer o documentário, eu queria que ele tivesse uma penetração de mídia. O poder que a mídia tem hoje, né, na pauta, no cenário político-econômico do país, né? Então, assim, quando um documentário hoje ele é sucesso de bilheteria nos cinemas, ele tem 10 mil pagantes. É um público, né, muito seleto que vai, e a gente não consegue ter uma mudança social só com a exibição em cinema. Mas com o apoio da mídia, né, a gente consegue penetração, a gente consegue uma mudança de percepção. E foram mais de 30 reportagens sobre o documentário Baía Urbana, né? Eu sempre brinco, pego um Uber ou entro no ônibus, pergunto, você viu? Eu vi uma matéria assim, a Baía de Guanabara não está morta não, né? Pô, tem até cavalo marinho, né? Olha, tem tartaruga, tem sim. Então essa foi uma sementinha, a minha sementinha que eu deixei plantada ali, né? E a gente não tem muita dimensão, né, de quanto, né, o nosso trabalho, qual o valor do nosso trabalho, né? E a gente nunca vai saber se a gente não arregaçar as mangas, né, e não trabalhar e não fizer, a gente nunca vai saber o valor do nosso trabalho, né? E esse filme, Baía Urbana, foi um exemplo, né, um case, assim, né? Qual o valor disso, né? Qual o valor dessa penetração de mídia? Qual o valor de 2 horas e 20 minutos de noticiário de televisão propagando a ciência? E eu mensurei esse valor, né? E eu fiquei perplexo, assim, pô, pena que esse dinheiro não está no meu bolso, né? Mas, assim, existe um valor, né? Assim, cada minuto de TV, cada centímetro de matéria publicada na imprensa, né? E existe aí um caminho, que é o caminho que vocês estão fazendo aqui com esse debate, que é um caminho que, para as universidades sobreviverem, para a pesquisa brasileira sobreviver, ela tem que começar a olhar para isso, né? Essa comunicação com a sociedade, né? Eu acho que esse é o pulo do gato, né, para a gente fortificar a ciência e ter um apoio da sociedade, né, para que a gente não fique à mercê de mudanças de governo e de cortes de verba, né? A gente entender que, como nação, né, a gente precisa de uma ciência forte, né? Mais ou menos era isso. Então, eu concordo com o que o Ricardo falou. Você veja só, foi anunciado esse corte, 30% das verbas das universidades públicas. Uma situação dramática. E o que vai ser colocado, vocês vejam só, o presidente que foi eleito, ele durante a campanha ele colocou a seguinte situação: direitos ou emprego, né? Ele colocou, olha, tem direitos demais e só gera emprego. Isso foi uma chantagem com a população. E aqui entre nós, a maior parte da população caiu nessa guerra cultural, nessa manipulação, que inclusive teve uso de fake news, de computadores disparando uma lixeira, uma sujeira na internet, que nós vimos aí,
Isso manipulou literalmente o voto da maioria da população. Então, ele colocou nessa guerra cultural isso, como se existissem direitos demais e, para garantir o emprego, que é a principal crise estrutural, nós estamos vivendo o desemprego estrutural no Brasil, teria que reduzir os direitos. E um dos direitos que esse governo de extrema-direita resolveu atacar foi exatamente o direito à educação pública. É a educação pública, que atinge o quê? O futuro da juventude. Então, neste momento desses ataques, a universidade pública ela vai ter que se reinventar. E nós vamos ter que fazer um debate com a sociedade sobre qual a importância, por exemplo, de um laboratório como esse. Nós temos aqui um microfone, temos a câmera, temos a bolsa dos estudantes. Qual a importância? A meu ver, a importância é o quê? A democratização da informação. O acesso da população, que hoje, através, por exemplo, das redes sociais, do celular, possa assistir conteúdos sobre educação, sobre a questão dos direitos civis, tá? Sobre a questão ambiental. A ciência e a tecnologia pública, o saber, o conhecimento público, as universidades, elas vão ter que, de alguma forma, nessa guerra cultural que está colocada no Brasil, nesse desmonte das políticas públicas, nesse retrocesso civilizatório, porque você destruir o Ministério do Meio Ambiente. Foi cortado semana passada 90% de todos os recursos para a política de mudanças climáticas. Olha que absurdo, cara. A política indigenista foi destruída e outras coisas. Então, de alguma forma, nós vamos ter que ir para as ruas e dialogar com a população brasileira para mostrar que ciência, tecnologia, inovação, a educação pública não são artigos de luxo, são essenciais para a vida das pessoas e principalmente para um futuro melhor para a população. Porque quem está no poder, o Cazuza já dizia, nossos inimigos estão no poder. Os nossos inimigos estão no poder, esse pensamento de extrema-direita, eles estão fazendo a cabeça da população brasileira de que a universidade pública não serve para nada, que ciência e tecnologia também não serve para nada, e outras coisas. Então, é muito preocupante. O Ricardo não falou, mas esses filmes, toda essa obra do Ricardo, ele fez quase sem recursos. Além, lógico, do conhecimento dele, sem recurso material. Ele fez botando literalmente do próprio bolso. Não, tem que falar só um adendo, né? Assim, eu tive patrocínio de uma empresa que combate desastres ambientais no mar. A Ocean Pact patrocinou o meu primeiro filme, O Mar Urbano, e também o Bahia Urbana. Foi um patrocínio direto, né? Não foi via lei de incentivo, a empresa tirou e me pagou o suficiente para eu conseguir pelo menos editar e gravar a trilha sonora com o Léo Saad, que tocou 10 anos no monobloco, e pagar uma gravação decente para a preciosidade que foram as músicas que o Pedro Luiz, compositor, compôs para os 2 filmes, né? Nessa coisa da gente inovar, não é só na ciência, né? Inovar na arte também. Quando a arte chega junto para fazer voz junto com o conteúdo científico, né? A gente tem uma abrangência, né, muito grande, é um campo muito promissor para a gente trabalhar. Mas aqui fazer só uma menção aqui é o meu agradecimento da Ocean Pact, né? Sem ela, sem o Flávio Andrade lá, o diretor, o Eric, eu não teria conseguido realizar o filme da maneira como foi realizado. Então, e para deixar claro, há muito empenho, eu diria dedicação de vida para a gente. O Bahia Viva, por exemplo, o Bahia Viva ele não é uma ONG, ele é um movimento socioambiental. Por exemplo, esse trabalho todo que nós fizemos, que eu falei que fizemos 21 fóruns, barqueatas e tal, nós contamos com alguns parceiros, além dos parceiros. O Ricardo, por exemplo, participa dos nossos eventos, leva o conhecimento dele, etc. e tal. Se tivéssemos condições, nós pagaríamos pela palestra dele
não tivemos ainda, né, Ricardo? Mas nós tivemos, por exemplo, apoio de uma fundação alemã, a Fundação Boll, né, que é a Henrik Boll, nos apoiou, publicou inclusive um livro foi editado pelo jornalista Emanuel Alencar, Baía de Guanabara, Descaso e Resistência, que grande parte dessas informações que nós estamos debatendo aqui, que mostra que a Bahia está viva, mas também os problemas dos impactos estão nessa publicação. Tivemos, através da Fundação Boll, também uma parceria com o Instituto Goethe, por exemplo, né? Fizemos uma barqueada, fizemos um evento, Jogos do Sul, na Praça Tiradentes, uma bicicletada, tudo atividades públicas, tudo atividades abertas à população, e tivemos também outros parceiros aí, por exemplo, uma organização, o Artigo 19. Mas o que aconteceu é que com essa mudança do país, o país caminhando aí para um governo de extrema-direita, os recursos, os poucos recursos que estavam disponíveis para as áreas de meio ambiente, de cultura, o Ministério da Cultura, por exemplo, foi extinto. Né? A Lei Rouanet agora foi destroçada. Então, a economia da cultura, ela é muito forte no Rio de Janeiro, São Paulo, em Belo Horizonte. Então, os recursos para as políticas públicas e para os projetos dos movimentos sociais, de institutos como o Mar Urbano, estão muito escassos. Muito escasso. E nós temos um problema, diferentemente, por exemplo, de sociedades como a americana, a europeia. A nossa população, ela não tem uma tradição de apoio, de colaboração financeira com essas iniciativas que vêm da própria sociedade civil. Então, muitos dos projetos que nós estamos vindo aí dos movimentos sociais, eles estão vindo, por exemplo, de financiamento colaborativo. A vaquinha. A própria retomada do Bahia Viva em 2015, quando o governador assumiu um compromisso, o Pezão, que está preso, né, junto ao Comitê Olímpico Internacional, fez uma falsa promessa, uma propaganda enganosa, que ia despoluir 80% da Baía de Guanabara até as Olimpíadas. O Bahia Viva, ele fez, por exemplo, um financiamento colaborativo pela benfeitoria, e conseguimos arrecadar recursos para alugar um barco, com 120 pessoas convidadas e jornalistas, grande parte da imprensa internacional, né, e jornalistas brasileiros, e fizemos uma barqueata. Por exemplo, o parte do combustível da embarcação dos pescadores, porque os pescadores estão muito empobrecidos, viu, Luciano? Às vezes o pescador, até participar de um protesto em defesa do seu direito, ele não tem o combustível. O diesel está aumentando toda semana, de 15 em 15 dias. Então, custeamos isso, os materiais de divulgação, esses fóruns, e também uma campanha que nós promovemos que chama-se saneamento... ai, danado, esqueci agora o nome. Uma campanha de despoluição das praias. A gente precisa ter o quê? Um equipamento de som. Nós convidamos os músicos, nós estamos também nessa pegada, tentar mobilizar a classe artística, os músicos. No evento que o Ricardo participou, no nosso evento nas Lagoas da Barra, houve a barqueada, depois houve o encontro dos artistas em seguida, né, que foi organizado lá pela produtora Rosângela Albuquerque. Nós tivemos a participação, por exemplo, do Da Gama, do Cidade Negra, que é nosso amigo, companheiro de longa data, morador, foi nascido, o Cidade Negra começou em Belfort Roxo, que é uma das cidades mais desiguais do país, saneamento quase zero. Né? Tivemos a participação também do Jorginho Israel, do Kid Abelha, do Sérgio Lorosa, do Sergival do Forró. Nós estamos numa pegada de também mobilizar a classe artística. Por quê? Porque o artista, quando ele fala, por exemplo, essa atividade que o Ricardo participou, enquanto os artistas em defesa da ecologia do Rio, por exemplo, a Letícia Spiller gravou, ela estava com um grupo de teatro dela em Curitiba e gravou para redes sociais dizendo: olha, pessoal, quem curte o teatro, quem curte o trabalho da Letícia Spiller, vá lá para apoiar o Bahia Viva. Nós tivemos, por exemplo, o Felipe Simas, que é um ator, né, de televisão, que é surfista. Eu fiquei encantado. Ele, 7h15 da manhã, num dia que ele estava no lazer dele, ele foi surfar e gravou pedindo: olha, pessoal, eu vou estar viajando, não vou poder estar lá no evento, mas
acabou indo com o filho dele pequeno, né, e com a família. Então nós estamos também tentando mobilizar a sociedade. Mas é importante também que as pessoas saibam que isso tem um custo, tá? Muita gente pergunta, Sérgio Ricardo, vocês têm tanto conteúdo, vocês podiam ter um site. Falou, nós estamos loucos para ter um site. Por enquanto nós temos uma página no Facebook, é o que está dando, né? Agora, além dessa, então eu acho importante isso, porque para desmistificar determinadas coisas. Porque, por exemplo, agora em abril, meus parentes indígenas fizeram o acampamento Terra Livre em Brasília. O presidente da República foi para a televisão dizer que aquele acampamento que acontece há 10 anos é financiado com verba pública. É uma mentira isso. É uma mentira. Não tem financiamento público ali. O acampamento aconteceu esse ano com 4 mil indígenas do Brasil todo e não teve dinheiro público do governo federal. Como é que você alimenta 4 mil pessoas, o transporte das pessoas? Por exemplo, os indígenas guaranis, é importante aqui, o Rio de Janeiro tem 7 aldeias indígenas. Os guaranis só conseguiram chegar a Brasília para lutar pela educação indígena, pela saúde indígena, pela demarcação das terras indígenas, por causa da solidariedade das pessoas, vaquinha, e também pelo apoio das universidades. A UFRJ disponibilizando um ônibus, quase que não tinha um ônibus para a gente estar representado. Quer dizer, até para você lutar pela sua sobrevivência, pelo seu direito básico, né? Tem esses ataques, essa dificuldade, né? E na política pública, viu, Ricardo, como resultado, inclusive, daquela barqueada do ano passado e mobilização de várias organizações de Jacarepaguá e da Barra da Tijuca, na terça-feira houve uma audiência pública na Barra e foi anunciado a retomada das obras, vai ser firmado um termo de ajustamento de conduta, que é uma coisa muito interessante, que não é uma iniciativa do governo do Estado. Por incrível que pareça, uma iniciativa do Ministério Público Federal e estadual. A SEDAI está assumindo uma obrigação de investir no prazo de assumir um compromisso de valor extrajudicial, então tem que ser feito, de investir 1 bilhão e 600 milhões no saneamento da Baixada de Jacarepaguá. Isso tem um reflexo direto sobre a melhoria das praias da Barra da Tijuca e das lagoas, no horizonte de 10 anos. Não resolve tudo, mas depois dessa falência que o Rio de Janeiro entrou desde 2016, é a retomada de uma obra importante de saneamento. E hoje a única obra grande de porte de saneamento que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma obra financiada pela Caixa Econômica Federal, com recursos do FGTS, que é o sistema Guandu 2. Na verdade, é uma grande obra de 3 bilhões e meio que vai melhorar o abastecimento de água, o acesso à água potável na Baixada Fluminense. Uma obra importantíssima que está há 20 anos que estava prevista e ela deu uma parada, mas ela está em andamento. E nesse momento agora, nós estamos trabalhando com várias outras organizações para que sejam retomadas, Luciana. Tem uma questão aqui no Rio de Janeiro que é, igual você falou em Marco Zero, eu diria que não é nem prioridade 1. A prioridade 0 é o quê? Construir os troncos coletores. As estações de tratamento de esgoto estão prontas desde a década de 90. Tem estações que estão há 15 anos aí, não trata nada, ou trata muito pouco. Então nós precisamos que a população se mobilize. Entra na rede social, escreve para o governador, entra no Twitter, no Instagram, né? Que agora o Instagram acho que o pessoal está usando mais, no Facebook, escrevendo para presidente da SEDAI e para o governador. Nós precisamos concluir as obras de saneamento. Nesse momento agora, o PDBG deveria já estar concluído, nós deveríamos estar discutindo, Ricardo, o que fazer para despoluir ou preservar os mananciais, esses rios que ainda têm água limpa, esses poucos rios que têm água limpa e que garantem o nosso direito à água todos os dias. Então, nós estamos muito atrasados dessa agenda do saneamento ambiental. Isso é fundamental, isso depende da população. Nós estamos discutindo que tecnologia, técnica, conhecimento, universidades, estudando isso, nós já temos de longa data, mas é fundamental que a população pressione para que essa agenda ela saia do papel, para que o direito ao saneamento à água, que é um direito humano, ele possa ser garantido a todos. Nós vamos economizar no Sistema Único de Saúde.
porque uma das principais doenças que ocorrem aqui na região metropolitana, em torno da Bahia, são as doenças de veiculação hídrica. Que é o quê? São diarreias, doenças que, pela falta do saneamento, doenças pelo não tratamento do esgoto, tá? E nós precisamos que o nosso Estado, o nosso país, ele dê esse salto civilizatório, que está na categoria dos direitos básicos, né? Então, eu acho que essas questões são muito importantes. E quem está aqui nos ouvindo, o estudante da UERJ, o cidadão comum, a gente fala, vem cá, o que eu posso fazer para garantir que no futuro eu vou ter as praias da Bahia limpas? Né? Porque as praias da Barra da Tijuca, o que eu posso fazer para no futuro garantir que esse colapso hídrico não aconteça, que eu possa, na atualidade, mas também as futuras gerações, nossos filhos, daqui a pouco nossos netos, possam ter o direito à água potável. A pessoa tem que sair da acomodação, ela tem que protestar, ela tem que pressionar, ela tem que se manifestar. Eu não tenho condições de ir para um seminário, ir para um ato público. Então, use as redes sociais. Né? A gente vê as pessoas, às vezes, perdendo tanto tempo nas redes sociais, distribuindo fake news e outras sujeiradas. Então, faça alguma coisa pelo planeta, escreva para o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Quero chamar aqui a atenção para encerrar essa rodada aqui, da responsabilidade dos prefeitos. Veja uma coisa, o prefeito do Rio de Janeiro, o Crivella, o ano passado, ele publicou o plano estratégico do Rio de Janeiro. Isso está na internet, viu, pessoal? É um plano de metas, que é obrigatório, para até o horizonte de 2020. Tá? Por incrível que pareça, o documento, com 190 páginas, Luciana, sequer cita a palavra Baía de Guanabara. Vocês acreditam nisso? Só que a Lei Nacional do Saneamento Básico, ele definiu que a titularidade do saneamento é dos municípios. E no caso de regiões metropolitanas, como o Rio de Janeiro, que tem companhias estaduais, o investimento no saneamento, Ricardo, tem que ser feito em quê? Em cooperação entre a SEDAI, que é do Estado, com os municípios. Então, os prefeitos, eles têm responsabilidade sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, ela tem que anualmente aprovar recursos para o saneamento. Não faz isso. O prefeito do Rio de Janeiro, quando ele manda a proposta orçamentária para ser analisada pelos vereadores, ele tem que incluir ali recursos para que no próximo ano, 2020, haja investimento no saneamento. Então, a maior parte dos nossos prefeitos estão se lixando para isso. Eles acham que, no caso do prefeito do Rio, ele acha que não tem responsabilidades nisso. Então, nós estamos aí avançando nessa crise ambiental e sanitária, e o poder público precisa sair da acomodação. Isso só sai, nós já sabemos, né? As políticas públicas só avançam quando a população cobra do governante, né? Então, eu queria aqui aproveitar aqui o canal aqui do LCD para que a gente incentivar o morador, o jovem também, né? Nós estamos precisando, no mundo todo, está havendo uma mobilização grande, juvenil, né? O ativismo juvenil, muito em função da Glenda, uma adolescente que está promovendo a greve do clima. Você veja só como às vezes uma andorinha faz verão. Esse ano se estima que 1,5 milhão de jovens e crianças participaram da greve do clima. Tá? Só que o Brasil, parece que não tem problemas, foram pouquíssimos jovens que participaram do Brasil. E o próprio Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, então, aí o jovem, o estudante, como é que eu posso participar? A vida está difícil. Entra lá na internet, escreve lá um post aí para o governador, para o prefeito, dizendo, olha, eu quero mais recurso para despoluir as praias, para o saneamento básico, para o tratamento da água, para o reflorestamento, para a política de mudanças climáticas. Enfim, eu acho que a gente precisa que o brasileiro exerça essa cidadania ecológica. Sem isso, a tendência é que a crise ambiental e sanitária ela se aprofunde.
O Ricardo trouxe aqui um recado importante para a gente, porque a gente, como laboratório, e o pessoal que assiste a gente em rede social, é o bom uso que a gente pode fazer das redes sociais, né? Hoje em dia, você se conectar com as pessoas são possibilidades para a gente pensar em cada vez mais se estreitar e pensar nas nossas prioridades. E fico pensando nas questões que vocês colocaram. Muito da nossa história, talvez, eu escutava muito isso, coisas de avô e avó, né? Que eles me diziam, um dia o mar vai tomar de volta aquilo que a terra tá pegando. Então, a questão dos aterros e como que foram... Quanto da nossa cidade não está sob as águas, por conta das obras todas que foram sendo feitas historicamente. Então, simplesmente foi passando, colocando terra ali, e agora a gente está numa situação de, por exemplo, ver essas águas voltando quando tem essas situações de grandes enchentes e calamidades. Enfim, mas, infelizmente, parece que você só dá o start de que isso está acontecendo. São as tragédias anunciadas, e a gente parece que só se mobiliza naquele momento em que acontece, aí depois vem tanta coisa acontecendo depois e as pessoas tendem a se desmobilizar, infelizmente, né? Então, como vocês colocaram o papel da educação, eu acho que isso é fundamental. Eu trabalho com educação, mas, assim, um pouco de pensar recados, né, para quem está lidando com educação e, assim, com crianças, porque, por exemplo, o tema do meio ambiente é um tema que já foi citado como um tema que é para ser trabalhado nas escolas, mas, infelizmente, ainda não está sendo do jeito que a gente gostaria, né? Não é só você colocar lixeiras separadinhas, bonitinhas, esse aqui é papel, esse aqui é plástico, esse aqui é isso. Não é só isso que é fazer, né? Acho que vai para além. Então, para a gente comentar um pouco sobre o papel da educação e até essa questão dos aterros que eu coloquei aqui, o que Ricardo pode acrescentar? Olha, assim como o nome do planeta devia ser águas ou oceano, o nome do Rio de Janeiro devia ser Rios de Janeiro. Nós tivemos, e a obra do professor Elmo Amador, que é um fundador do Bahia Viva, professor lá da Geografia da UFRJ, mostra isso. Nós tivemos o aterro de cerca de 50 lagoas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Vários desses largos, por exemplo, Largo do Bicão, Largo do Machado, Largo da Carioca, eram lagoas que foram aterradas para a cidade, para construir a cidade. E a Baía de Guanabara, Luciana, ela perdeu 1/3 do seu tamanho original. 80 quilômetros quadrados foram aterrados na Baía de Guanabara. E essas áreas que foram aterradas eram o quê? Eram os brejos, as lagoas, os rios, que quando chovia, as águas, elas corriam por esses corpos hídricos. Agora, com o adensamento urbano, né? E você veja aqui, por exemplo, o Rio Maracanã, que está aqui do lado. Era um rio caudaloso, toda essa região aqui, ficava alagada na época das inundações. Agora é um valão ali estreito. E aqui esse volume de água vai para onde? Então provoca esses impactos sociais e econômicos cada vez mais crescentes nas cidades. Então, nós temos que esse passado e esses aterros, que aterros foram esses? Por exemplo, o aterro do Flamengo, a Ilha do Fundão, onde está a cidade universitária da UFRJ, eram 8 ilhas, foram todas aterradas. A Ilha do Governador, onde eu moro, 40% da Ilha do Governador foram aterros. Toda aquela região que tem o aeroporto internacional do Galeão, ali eram áreas de manguezais, né? E o entorno da Bahia, o lixão de Gramacho, por exemplo, mais de 1 milhão de metros quadrados foram aterrados. Então, imagina se hoje há um descuido com o meio ambiente, imagina no passado. Manguezal não tinha valor nenhum, entendeu? Então, muitos dos problemas que nós temos hoje no centro urbano, as chamadas crises hídricas, as inundações, uma delas, foram por decisões, por um modelo de desenvolvimento urbano e industrial que foi adotado lá no passado. E hoje nós estamos pagando essa conta, né,
que os seus avós já falavam, né? Que é as águas. Então nós temos que estar atento por isso, porque com essas mudanças todas climáticas, há uma série de estudos, por exemplo, eu recomendo quem tem interesse nisso, os estudos da COP aqui, né, da UFRJ, mostram que as partes mais pobres da Baixada Fluminense, por exemplo, as populações que moram hoje na beira dos rios, tá? Elas serão cada vez mais impactadas. Porque a poluição ela não é democrática. Há até uma linha de pensamento que diz que não, a poluição é democrática. Não é democrática. Na CSN, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, o primeiro a se contaminar é o operário. Não é o investidor, não é o presidente, não é o diretor, nem o investidor que está na Bolsa de Valores a ver no exterior. Né? No saneamento é a mesma coisa. As populações com mais poder aquisitivo moram em regiões que são urbanizadas, são saneadas. Mas os mais pobres é que moram nas baixadas, nas periferias, nas áreas sem saneamento. Inclusive foi feito um estudo por um pesquisador do grupo GEASUR da Unirio, até se vocês tiverem interesse, que as populações que foram impactadas, tanto por Mariana, pelo desastre da Vale do Rio Doce em Mariana, em 2015, quanto agora em janeiro, em Brumadinho, né, o desastre da Vale em Brumadinho, quase 2/3 deles são negros, populações indígenas. Então, há um racismo ambiental na política pública. Isso é uma questão fundamental que precisa ser tratada. Há uma desigualdade na distribuição dos ônus e dos bônus do desenvolvimento. Tá? Então, para dar um exemplo aqui concreto para vocês, vejam onde estão localizados os aterros sanitários e os lixões na região metropolitana. Não tem nenhum lixão, nem aterro sanitário na Barra da Tijuca ou no Leblon, na Zona Sul. Eles estão aonde? Em Duque de Caxias, em São Gonçalo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E mesmo há uma desigualdade territorial, uma desigualdade de socioespacial. Mesmo nesses bairros, não estão onde moram as pessoas com maior renda ou a classe média. Está exatamente onde moram os mais pobres, os trabalhadores mais pobres. Então, essa é uma questão que a gente precisa analisar, né? A gente chama disso de desigualdade ambiental. Então, essas questões é que precisam ser refletidas para que a gente possa buscar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária. Eu e o Ricardo, eu sei que você também, Luciana, e a sua equipe aqui, somos daqueles que, sonhadores com o pé no chão. Nós estamos falando aqui de coisas concretas que podem mudar, que podem ser transformadas. E assim como houve uma grande transformação da paisagem da Bahia, né? É possível também haver uma transformação, essa transformação que muitas delas hoje são responsáveis pelos problemas que nós vivenciamos, é possível haver uma transformação social, né? No sentido de que o patrimônio ambiental seja valorizado, que a gente busque construir uma outra economia, né, em que o nosso país, o nosso Estado, ele valorize esses bens ambientais e que a gente possa também gerar emprego de outras formas, né, que não seja através da destruição ambiental, ou, por exemplo, trazendo aqui para o Rio de Janeiro, por exemplo, uma siderúrgica, como a TKCSA, que agora é a Ternium, né, que foi proibida na Alemanha. Foi proibida na Alemanha porque eles não querem lá plantas industriais altamente poluentes. Mas por que aqui tem que ser a lixeira do planeta? Então, essa que é a questão que a gente precisa debater. Eu sei que nós já estamos aqui até chegando meio que no final. Eu também quero agradecer muito aqui. É sempre um prazer encontrar o Ricardo, debater com o Ricardo, e a gente sempre aprende muito. Nós estamos numa troca aí de saberes, né, Ricardo? E também incentivar as pessoas a conhecerem essa obra do Ricardo. Ele demonstra, por exemplo, o filme do Ricardo é a prova viva de que a Baía de Guanabara está viva, apesar dos governos muitas vezes licenciarem empresas poluidoras aqui. Eu costumo dizer que para o capital, para o interesse do capital e de alguns governos, a Bahia é a Bahia da poluição, da degradação ambiental.
para os ecologistas, para quem frequenta a praia, para quem pratica o esporte náutico, para quem utiliza o transporte de barcas na Baía de Guanabara, para quem quer fazer o turismo ecológico, para o pescador. A Baía está viva, mas ela precisa da ajuda das pessoas, né? Para se manter viva e nos proporcionar muita felicidade, muita alegria, o bem viver. Nós estamos aqui para viver bem, para viver com felicidade, né? Para ter direito à água limpa, ter direito a uma praia limpa, ter direito a caminhar na floresta, andar de bicicleta na orla da Baía de Guanabara, entendeu? Para tudo isso, nós dependemos das políticas públicas. As políticas públicas só são impulsionadas a partir da consciência da cidadania. A gente já está acabando, né? Para deixar uma mensagem também nesse final, agradecendo de novo a participação. Acho que a maior lição de vida que eu aprendi nesse documentário, né, da Baía de Guanabara, o Bahia Urbana, quem quiser acompanhar depois no site institutomarurbano.com.br, tem uma websérie sobre a Baía de Guanabara, com imagens do filme, making off, está bem interessante. A gente... Só do fato da gente estar vivo hoje aqui, né? Você acordou, você está vivo. Tem que agradecer. Pô, quantas e quantas pessoas, né, não tiveram a chance de acordarem vivas no dia de hoje. Agradecer e conseguir, né, enxergar dentro do problema a própria solução. Justamente pela Baía de Guanabara ter ficado centenas de anos assim, largada e abandonada, né? Justamente por conta disso, tem uma gama de novos negócios com plástico, tecnologias que vão ser inventadas, que possibilita, né, uma gama de futuros trabalhos que não existem hoje, que podem existir no futuro, né? Da gente conseguir usar com sabedoria o presente, né, o nosso tempo, o hoje, ser grato, né, por o tempo presente. Não é à toa que se chama presente, né, é um presente estar vivos, né. Quantos ambientalistas, pesquisadores, né, faleceram já no dia de ontem e não tiveram a chance de estar aqui hoje acordado e poder lutar, poder fazer alguma coisa, né. A Baía de Guanabara, quando a gente olha ali a Ilha do Fundão, atrás do prédio da Educação Física, é uma praia de plástico. Você pode olhar para aquilo e ficar deprimido, olhar para todos esses problemas e se deprimir e não fazer nada. Mas você pode olhar para aquela praia de plástico, começar a pesquisar sobre o assunto e ver que ali também tem uma mina de ouro, uma mina de novos produtos, de extrusoras que podem transformar o lixo plástico em filamento para impressora 3D, em tecnologias de saneamento que já existem hoje, né, feitas lá com o pessoal lá com o professor Kartik Chandran, um indiano lá da universidade lá de Nova York, lá que exibiu o documentário Baía Urbana. Tem biodigestores feitos para uma única casa, né, que podem resolver o problema do saneamento em comunidades onde é difícil você fazer um troncamento. Você leva pequenos biodigestores e promove o saneamento ali. São oportunidades de pesquisa. Enfim, a gente chamar para a gente a responsabilidade pela nossa felicidade e pelo futuro sustentável que a gente quer. Assumir essa responsabilidade e realmente fazer alguma coisa, né? Conseguir olhar para todos esses problemas que a gente está vivendo hoje e enxergar ali dentro uma solução que dependa de você, da sua parte, do que você pode fazer. E eu acho que a gente, quando começa a chamar essa responsabilidade e atuar na vida pensando para fora da gente mesmo, a vida começa a conspirar a nosso favor. E minha avó falava, você quer traduzir isso em religião católica ou qualquer outra religião, né? Quando a gente dá um passo na direção de Deus, Ele dá 2 na nossa direção. Quando a gente dá um passo na direção de solucionar esses problemas, a vida conspira a nosso favor para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Eu acho que a gente tem que acreditar e começar a trilhar numa estrada, que é a estrada da sustentabilidade, da economia circular, ainda que a gente não consiga ver essa estrada,
mas a gente tinha que dar o primeiro passo, acreditar e ir para frente. Bom, gente, eu estou assim muito honrada e muito grata por ter tido a oportunidade de ter essas aulas que a gente teve aqui com o Sérgio e com o Ricardo. Então, acho que o LCD agradece demais a presença de vocês, por tudo que vocês trouxeram de contribuição. E é isso, a gente só consegue lutar pelo aquilo que a gente conhece. Então, é isso. É cada vez mais encontrar formas de divulgar o conhecimento, de fazer com que ele circule e sermos responsáveis também, cada um de nós, encontrar o que a gente pode fazer para melhorar essa situação que a gente tem. Porque óbvio que a gente tem que cobrar, ir para a rua e fazer a nossa parte, né? Então, são essas duas coisinhas. É cobrar, mas também pensar onde a nossa parte entra dentro dessa coisa toda. E Ricardo colocou uma questão muito importante, é cada vez mais recuperar esse sentimento de pertencimento. A gente é parte disso tudo, então se a Bahia morre e se ela se perde, nós estamos morrendo com ela também. Então, se perceber enquanto parte desse ecossistema todo imenso, maravilhoso que a gente ainda tem, mas lutar para que ele continue vivo, tá? Então, só agradecendo aí a vocês por contribuírem com essa conversa, né? E agradecer a vocês que acompanharam a gente. Em breve teremos novas conversas aí, tá? Então, sigam a nossa página, compartilhem, porque são dessas coisas aí que a gente tem mesmo que divulgar. Gratidão, pessoal. Até o próximo programa. Valeu, gente. E a gente aplaude.